Boa noite. Tá fraco. Boa noite. Estou vendo todas as cadeiras cheias, eu não sei quem é encarnado ou desencarnado, né? Então, tem que dar o ar da graça. Primeiro eu quero fazer um esclarecimento que Beto me perguntou, mas eu não ia falar duas vezes. Eu uso um ponto, e esse ponto não é comunicação com o mundo espiritual, ainda. Mas, há mais ou menos 6 meses, eu acordei às 3 horas da manhã, e eu sempre costumo estudar ouvindo música. E são músicas que tocam o meu coração. E, ao acordar, eu peguei um livro para ler e ouvi. Algo me dizia assim, por que você não usa essas músicas em suas palestras? Eu disse, mas como? Não vai me atrapalhar? Se você não tentar, você não vai saber. E realmente, eu não perco a concentração, muito diferente do que se imagina, mas pode acontecer qualquer coisa lá fora que eu não consigo desconcentrar, muito pelo contrário, eu fico muito mais concentrado. Então, muitas vezes, a gente não dá importância às nossas intuições. Graças a Deus, a gente observa o quanto a espiritualidade é sutil para poder nos deixar mais concisos e conscientes das nossas responsabilidades. Eu sei que os senhores esperavam hoje, né, Beto, a Verônica, mas eu não vim transferido de Verônica, apenas por uma questão de impedimento familiar. Ela havia me solicitado, e como eu também havia cancelado, Dina lá em Itabaiana havia cancelado a palestra hoje, cada festa junina, então casou e eu pude atender. Mas, em verdade, a espiritualidade queria que eu viesse aqui hoje para poder aprender com vocês. Então, quando nós buscamos o entendimento da doutrina, observamos a leitura inicial, e ela nos toca profundamente as nossas consciências, convidando-nos a entender o mundo em que vivemos. Imaginando que as provas, as expiações, os percalços do dia a dia não fazem parte da nossa jornada. Fazem sim. Elas são traçadas exatamente como nós as escolhemos no plano espiritual. Mas Deus é tão perfeito que Ele não coloca em nossos ombros fardos pesados que a gente não tenha condições de carregá-los. Então Ele nos dá a oportunidade de, através da vida, através de outras oportunidades, entender o nosso processo. E aí nós vimos a leitura de mundos que nós queremos habitar. É tão bom se nós fôssemos habitar em um planeta já de regeneração. E muitas vezes a gente imaginava que o mundo de regeneração já houvera começado. E já. Apenas para que isso ocorra, é necessário haver um processo de transformação. E esse processo de transformação parece-nos que o mundo está de cabeça para baixo. São tantas dores, são tantas violências, são tantas injustiças, que nos parece entender que é esse o mundo de regeneração. Mas tudo tem um propósito, para que nós possamos fazer uma reflexão a respeito das nossas vidas. Porque, em verdade, vida nós temos apenas uma, mas reencarnações, segundo Joana de Ângeles, ela nos diz que nós temos, quem estamos vivenciando esse momento, em torno de 300 encarnações. Se fizermos uma conta de padaria, que vivêssemos a época 50 anos, já vivenciamos 15 mil anos. E com certeza nós devemos nos perguntar, será que eu preciso de mais 15 mil anos para me melhorar? E quando nós falamos em melhoria, nós entendemos que é um processo que nós estamos vivenciando
hoje se chama saúde mental. E não adianta nós dizermos que nós não sofremos desse problema, e nós sofremos sim, porque nós estamos envoltos em um processo tecnológico fantástico. Não é? Nós temos uma máquina altamente poderosa em nossas mãos. E ela veio para nos ajudar. Mas que, infelizmente, ela nos trouxe uma tecnologia ajudando e prejudicando. Nós nos tornamos mais insensíveis. Nós buscamos, através dessa tecnologia, a indiferença, porque antigamente nós tínhamos o prazer em ligar para os nossos amigos e felicitá-los pelas datas natalícias. Hoje nós mandamos mensagens. Não costumo fazer isso. Eu gosto de ouvir, eu gosto de falar. Determinei na minha vida em que só abro as mensagens de WhatsApp às 10 horas da manhã. Se alguém quiser falar comigo, tem o meu telefone, liga para mim. Então nós precisamos nos educar. Nós precisamos estabelecer critérios em nossas vidas. E nós vivemos hoje um processo de autopiedade. Claro que todas as regras têm as suas exceções, mas o que nós estamos vivenciando são os consultórios psiquiátricos e psicológicos abarrotados. De jovens, uma geração que nos parece, e eu tenho a certeza em dizer-lhes que essa geração, que é chamada geração Z, que vai dos 14 aos 28, 29 anos, é uma geração que, graças a Deus, eu não estou nela. É uma geração que não nos oportuniza a vivenciar o que eu vivi. Eu tive infância, eu conseguia brincar na rua. Os meus pais ainda colocavam cadeiras no interior da cidade, sentavam para dialogar. Eu me lembro, por experiência, que eu tive que estudar, ler 12 livros para poder prestar um vestibular. Hoje já não tem mais o vestibular, é através do Enem. E você pergunta a um jovem desse que se submete a uma profissão, médico, o que seja, e é uma grande tristeza quando você percebe uma redação de um jovem, em que através do celular se manifesta de forma diferenciada. O ano passado, em setembro, que comemorava-se o Setembro Amarelo, eu tive a oportunidade de ser convidado pela Justiça aqui de Aracaju para fazer algumas palestras em escolas públicas. E nós fomos constituídos de 3 advogados e um espírita para poder falar para aqueles jovens. E o tema que houver escolhido foi o eu integrado à família. Senhores, para mim foi uma grande surpresa e decepção. Começando pelo Colégio José Figueiredo e terminando no Paulo Costa. E quando lá cheguei, no Colégio José Figueiredo, a minha impressão foi a pior possível. Vivia num ambiente de escola em que eu usava uma calça que não era jeans, era uma calça de tergal, viu, Beto? Você me contou isso, mas é a pura verdade. A camisa também de tergal e com o escudo da escola. Íamos bonitinhos, penteados. Sapato, antigamente existia um sapato chamado Vulcabras. Então, ali, quando eu cheguei, eu tive um primeiro impacto. Jovens com as calças modelo, rasgada, nada contra. Cabelos despenteados. Chinelos havaianos. Pés imundos. E ali, aquela recepção, para mim, já foi chocante. E aí veio
a minha colega, e me convidou para poder fazer parte. Fomos para o auditório. Lá chegando, a primeira pessoa que ia fazer uso da palavra era uma psicóloga. E ela trouxe um material, um PowerPoint, muito bem elaborado, para explicar a origem do Setembro Amarelo. O auditório cabia em torno de mais de 150 pessoas. Mas ali continha mais ou menos uns 80, 90 jovens. E quando ela se dirigiu para poder fazer a sua apresentação, confesso aos senhores que eu fiquei decepcionado. Ela preparou com tanto esmero, e aqueles jovens ali estavam, cada um com os seus smartphones. As conversas em paralelo, uma algazarra, e ela não conseguira transmitir. Eu via a aflição daquela jovem e eu pensava em mim, no momento, o que eu farei? Eu vou vivenciar a mesma coisa que ela? Então a espiritualidade também nos prepara. E ali, depois que ela falou, eu subi ao palco, mas logo antes tinha um jovem com cap na cabeça, igual esse de Beto, mas forçando, sabe? Para o rosto, com os pés em cima de uma outra poltrona. Eu já fui direcionando assim para ele, peguei nos pés e disse: meu compadre, você é um cara tão elegante, não vai ficar com problema de coluna, sente direito. Ele já olhou para mim meio, já que não gostou, eu subi. E lá, quando eu observei, um grupinho, muitas vezes as pessoas sentam ao fundo, né, para não serem arguídas, ou seja, para conversar. E eu identifiquei dois jovens lá que estavam dialogando em um tom de sintonia muito elevado. E eu os convidei para vir ao palco. Detalhe, essa geração gosta de desafios. E eu os desafiei, os trouxe para o palco. E coloquei um de costa para o outro e pedi para que um falasse sobre o outro. O primeiro disse: esse aí é cabeção, é um irresponsável, é burro, que não sei o quê. Desceu as maiores elogios depreciativos para aquele cara. E eu escutando ali. Após ele ter falado, eu disse: como é que você se sente? Muito bem, falei a pura verdade. Eu virei para o outro jovem: e você? Ele disse: ele está certo. Ele é inteligente, ele é uma pessoa querida, só teceu elogios. Aquilo para mim foi perfeito. Ele foi jogando o cara no chão e se erguendo. Ao término de tantos elogios, e não teceu nenhuma frase negativa para o outro, eu perguntei ao da frente: e aí, como você sentiu? Ótimo, eu sou isso mesmo. Então, já que vocês, e você é isso mesmo, mas eu admirei a postura do seu colega, não é só meu colega, não é meu primo, melhor ainda. Então, eu queria desafiá-los. Eu queria que vocês deixassem os seus celulares aqui nessa mesa, já que vocês gostam. Aí a palavra que eu ouvi foi a seguinte: é nenhuma, tio. Os cabelos grisalhos. Eu disse: então, meu sobrinho, deixa aqui. E aí eu comecei a ver, comecei a desafiar um ou outro, ou seja, a mesa ficou repleta de uns 15 celulares. E todos que eu via se exaltando, eu chamava: como é você integrado à sua família? Eles não sabiam responder. E ao final dessa experiência eu pedi para eles: olha, imagine que eu sou empresário, um dos maiores empresários do país. Tenho 25 empresas. Eu gostaria que você, através do seu celular, me fizesse um pedido de emprego e me dissesse as suas qualidades.
Não demorou 5 minutos. Aqui, tio. Amigo, o que é VC? Ô, tio, você não sabe não? Eu disse, não. Você, certo. E TB? Depende do contexto. Quando ele disse assim, eu disse, depende do contexto? Da concordância verbal? Ele o quê? Do verbo, se está no infinitivo presente, se está no gerúndio. O que é isso, tio? Não sei o que é isso, não. Mas, que contexto que você diz que TB? Você está preparado para fazer uma redação agora no Enem? Eu não me preocupo com isso, não. Porque hoje, ninguém pode mais me reprovar. Ótimo. E passou um filme na minha mente, lembrando do meu momentos como estudante, em que vivenciei momentos maravilhosos, de jovem, igual a todos, vivendo numa época em que ainda usávamos cabelos longos para chamar a atenção das garotas, não é? E que era muito mais presente a amizade. Até hoje eu tenho um grupo no WhatsApp, que são 12 colegas, intitulado Os Molequinhos. Porque à época as famílias chamavam-nos de moleques, mas não os moleques no sentido pejorativo, moleques de garotão. Isso me trouxe reviver momentos em que eles não sabem o que é isso. Então hoje nós estamos vivendo uma desestrutura da nossa personalidade. É essa desintegração da personalidade. Porque, como eu havia falado no início, os consultórios estão cheios de jovens em que levam um caminho até o suicídio. Há pouco tempo, os senhores devem ter tido a notícia de uma jovem dentista que jogara o seu filho, depois jogou-se, ambos desencarnaram. E mais ou menos há uns 3 meses, ela tinha ido lá no Prozebem, havia conversado comigo. E falava da sua angústia, falava da sua vida que não tinha nenhum sentido, e que a única coisa que valeria a pena na vida era o filho. E a profissão que ela amava e que fazia com muito esmero. Então eu orientei para que ela pudesse frequentar e buscar uma religiosidade. Porque nós precisamos entender que religiosidade não é religião. Você pode ser espírita e ter a religiosidade espírita. Pode ser católico, protestante, não interessa. O importante é que você tenha um processo de religião que significa religar, ligar-se a Deus. Então, pedir para que ela tivesse essa religiosidade e buscasse um profissional da área de saúde mental e pudesse vomitar, colocar para fora todas as suas angústias, todos os seus problemas. Porque muitas vezes nós nos equivocamos, porque uma certa feita que acontecer algo não tão bom comigo, recorri sim. Eu botei para fora e durante 1 ano e meio eu me mantive fidedigno a isso, porque graças a Deus também eu tenho uma esposa que é psicóloga e ela não pode cuidar de mim, porque ela conhece tudo, ou quase tudo. Porque nós também temos os nossos segredos. Não adianta dizer que são casais perfeitos, porque cada um de nós temos uma caixinha que é fechada sobre 7 chaves. Então eu fiz esse tratamento e melhorei sensivelmente. Então, quando nós estamos vivenciando hoje esse princípio da saúde mental, o mundo está doente. O que adianta você ter um veículo que você pode ligar daqui, conduzi-lo, onde nós só víamos isso através do filme de James Bond. Hoje você vê uma realidade. O que adianta você ter um veículo dessa marca
se submeter a ter, sem que você tenha o verdadeiro conhecimento no sentido mais amplo do ser. E aí há uma verdadeira confusão mental entre os jovens de hoje, que brincam de casar-se, que brincam de ficarem juntos, porque hoje o sexo é como se fosse algo que não valorizem-se. Pode ser que hoje com um, amanhã com outro, não interessa. O importante é o prazer mesmo efêmero por alguns segundos, mas isso leva-os a uma vida promíscua, esquecendo da responsabilidade que gera na consciência de cada um deles. A quantidade de abortos são enormes. E eu retornando ao processo final na escola Paulo Costa, a minha reação foi totalmente diferente. Jovens perfilados, de calça jeans com a camisa da escola, e tinha uma coordenadora que sabia coordenar, que todos os alunos a respeitavam. E a condução daquele processo foi totalmente diferente. Perplexo também por duas situações. Quando eu comecei a falar às 14 horas, o sol estava luzente, mas eu percebi que mais ou menos 15 jovens sentavam à frente, todos de camisas manga longas. E aquilo me chamou a atenção. Do meu lado direito, havia uma jovem de cabelos encaracolados, e o seu olhar era de muita tristeza. E o tema para mim era tão familiar, e muitos eu questionava. Claro, na escola sem tempo é aquele que se destaca pela maneira de falar, de se expressar. E um deles eu trouxe, ele falou muito bem sobre a família. Mas aquela garota me chamava muita atenção, parecia que eu estava sendo direcionado para ela. Eu falava, mas a minha atenção voltava para ela. Eu me dirigia a ela. E você? Como é você integrada à sua família? Ela olhou para mim e disse: que família? Família para mim é nada. Não gosto de ninguém, ninguém gosta de mim, eu não gosto desse país e não quero viver aqui. Aí me desarmou. Disse: mas você é tão bonita. Isso é você que acha, mas eu sei que eu sou muito feia. Baixa autoestima ali implantada. E ao final, eu me dirigi à coordenadora e disse: cuida dessa garota, porque ela é uma candidata séria ao suicídio. E a coordenadora disse para mim assim: Swami, você viu aqueles jovens na frente, todos de camisa longa? Eu disse: vi, sim, mas jovem, tio? Não. Todos aqueles ali se mutilam, cortam-se, para apresentar a força de poder ter resistência à dor. E aquela jovem já tentou suicídio por 2 vezes. Dói no meu coração quando eu percebo que nós não temos domínio para poder ajudar esses jovens, porque quem deveria ter a atenção necessária para ajudá-los são os pais. E hoje nós vivemos em momentos de reclusões, porque é muito mais fácil você comprar um celular 15, iPhone 15, 17, do que seja, e dar um filho, do que ele lutar para saber o valor disso. Então, hoje, a sociedade se comporta de forma diferente. É o dar sem receber. Claro que continua a dizer que regras ainda existem. Exceções também. E posso relatar uma grande exceção. Quando fui convidado este ano, sobre 25 anos do Colégio Prêmio. Ali sim.
me causou uma alegria imensa. O diretor, senhor Jorge, meu xará, ele me disse: Swami, aqui todos descem às 7 horas da manhã, perfilam-se, homens atrás, mulheres na frente, cantamos o hino, hasteamos a bandeira. Nenhum deles utiliza o celular na sala de aula. E depois, quando nós fomos convidar a um culto ecumênico, e quando eu percebi, eu fui o terceiro a falar, eu via que nenhum deles estava portando um celular e todos mantinham a atenção, sem caras feias, apenas com a atenção voltada para o que era dito. Educação, gente. Nós precisamos entender que não são as escolas que educam. Os pais que têm a obrigação de educar os seus filhos. A escola nos dá conhecimento. Mas nós esquecemos, claro, nem tudo acontece desta forma. Então, nós observamos que em uma sociedade, em colégios diferentes, maneiras e personalidades de comportamento diferenciados. E hoje nós vivenciamos isso. Nós estamos aqui em uma instituição espírita para que nós possamos entender o valor da vida. Sei que sou um dos mais endividados do que os senhores, porque tenho que estudar para entender a razão do meu ser, de entender as questões da minha vida, dos problemas do dia a dia, do cotidiano, mas que tenho também a certeza de ser grato a Deus todos os dias. Recordo-me de uma das palestras de Divaldo, ainda em vida, quando ele dizia que se você foi ofendido, agradeça a Deus, porque ele não te agrediu. Mas se ele te agrediu, agradeça a Deus também, porque ele não tirou a tua vida. Mas se ele tirar a tua vida, na oportunidade agradeça a Deus, porque você não foi o assassino. E isso nos dá uma frequência de entendimento que não fujo a nada. Não tenho que justificar as minhas ações. E hoje nós estamos envoltos em atitudes tóxicas, voltadas para as informações que chegam-nos através das mídias sociais, mas nós não avaliamos se são verdadeiras ou se são fake news e vivenciamos um processo de toma lá e dá cá. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria que vocês perguntassem a cada um de vocês: qual o meu mundo? Qual o mundo que eu estou vivenciando? Porque cada um dos senhores que aqui estão é um mundo diferente. Porque dentro do nosso cérebro, que nós somos uma máquina altamente poderosa, nós não usamos 10% da nossa capacidade intelectiva. Nós não sabemos que nós somos capazes de exercer a autocura. Não, porque isso é impossível acontecer. Eu tenho que recorrer a tomar uma Neosaldina quando eu estou com dor de cabeça. E se eu dissesse você beber água? Não vai adiantar, água não é remédio. Pois é. Já viu dizer que cabeça dói? É uma disfunção orgânica, mas a gente não acredita. Porque nós somos voltados para o cérebro. Se você acredita que você está em um processo de depressão, ele vai te levar à depressão. Não tenha dúvida. É impressionante como as pessoas buscam a negatividade. E nós precisamos entender que tudo que está ao nosso redor, principalmente o que está aqui, as doenças que vêm para o nosso corpo, somos nós que as conquistamos. A ciência, através dos cientistas, já demonstram que o câncer vem do ódio, do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão.
Eu pergunto aos senhores, é fácil perdoar? Não é. O Evangelho nos convida a perdoar não só 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Já é difícil perdoar uma vez, imagine 490. Então nós criamos impactos em nossa vida. Eu sempre digo que eu deixei de usar uma palavra porque ela nos dá um certo conforto. Isso já aqui no curso, quando nós frequentávamos aqui no curso, eu dizia, existe uma palavra que eu não vou usar aqui, que é acho. Eu acho. Não. E aí nós criamos outros, possivelmente, talvez, não é? Mas nós dizemos sempre, se eu convidar alguém, Beto, vamos ao cinema. Ah, não sei não. Por que tem que dizer o não? O não negativa, ele tem uma forte energia. Eu sempre brigo com as pessoas. Todos nós já presenciamos cerimônias, em termos de casamento. Na hora, o padre ou quem quer que seja juiz pergunta ao noivo, dá todo aquele script e pergunta, você aceita? O noivo faz assim, sim. E pergunta à noiva, ela diz, sim! Grita pelo amor que explode. Mas nós temos medo, porque nós somos voltados muito mais, nós somos medrosos. Dizem que as mulheres têm menos neurônio do que nós homens. Ainda bem que têm menos e são mais sábias do que nós. Imagina uma dor de barriga, uma gripe, a gente se entrega, né, minha amiga? Parece que já está com a morte na porta. E aquele negócio. E a mulher muitas vezes passa pela gripe, tem um parto, e a gente não sabe a dor do parto. E achamos que somos fortes. Falei do engano. Nós podemos ser fortes de tensões. Força física para exercer trabalhos pesados. Mas de sabedoria não somos tão sábios como as mulheres são. Então tudo na vida, hoje, nós estamos projetados de acordo com a nossa vontade a um processo de vida que eu escolho o que eu quero ser. Das ações que eu me porto para conquistar os meus objetivos. E quais são os nossos objetivos? É muito fácil quando nós estamos em plena saúde, jovens, extravagantes, porque pensamos que a vida é aquilo ali. Eu trago sempre minha colocação como experiência, porque jovem ainda, aos 16, 17, não faz muito tempo não, aos 16, 17 anos, a minha segunda mãe fazia assim, meu filho, não assista a televisão de perto que você vai ter problema nas vistas. Ah, que nada, tia. Isso não vai acontecer não, isso é coisa da carochinha. E quando chega aos 30, 40, a gente vê que as vistas começam. Hoje eu não tenho problema mais, porque eu recorri à tecnologia, uso lentes pela cirurgia, enxergam mais do que muitas coisas, enxerga até o que não devo. Mas antes, eu usava óculos, era obrigado a usar pela deficiência da miopia, do astigmatismo. Mas se eu tivesse ouvido a experiência, eu poderia não ter me submetido. Mas nós entendemos que os mais experientes, lembrem-se que eu não digo os mais velhos, porque velhos só são aqueles que querem ser como uma figura na sala. Nós que temos os nossos cabelos prateados, o meu está prateado porque eu saio muita noite para poder fazer palestra, então os senhores entendem. Mas no caso do meu amigo Beto, tá ali, minha querida, é a experiência da vida.
e que traz a essência sublime de entender o que eu sou. E aí, quando nós versalizamos para um jovem um conselho, ele diz assim: coroa, isso é do seu tempo. E nós estamos muito mais saudáveis do que eles. Bené, você já imaginou que era o homem de 60 anos, nos anos 40? Nos anos 30, né? Estava acabado. Agora, olha um homem de 62. Criança. Pressão 12/8. Por que isso? Porque eu me amo. Porque eu cuido. Porque eu sei que os excessos da vida vai me trazer um prejuízo. E o quanto é bom você envelhecer com saúde. Eu tive uma experiência fantástica. A minha sogra, com 98 anos, desencarnou em meus braços. Olhando para mim, eu percebia que o brilho dos olhos ia se ofuscando. Eu disse: respira. Ela disse assim: eu não consigo. E partiu. 98 anos. Alegria imensa na família. E muitos de nós, através desse processo degenerativo da nossa personalidade, que é causada pelas nossas influências, pelos processos que nós vivemos, pelos nossos problemas do dia a dia, do cotidiano, porque acreditamos que as soluções não virão. Se você pensa que não vem, ela não virá. Mas a partir do momento que nós pensarmos que todos os problemas alinhados a eles têm a solução, por que nós não nos encontramos? Pela nossa ansiedade. Pois nós somos ansiosos para querer sair do problema. Então, quando nós recebemos uma notícia não muito boa, o homem, principalmente nós homens, desabamos. E tem que ter alguém do lado para ser como suporte para levantá-lo. Digo isso porque há mais ou menos 15 dias, um amigo me liga e diz: Swami, eu estou com câncer de bexiga. E desabou a chorar. Vou morrer. Eu disse: mas quem disse que você morre? A gente não morre. Não estou conseguindo. Então, observem como é doloroso. Claro que não vale a pena fazer uma reflexão de tudo que ele vivenciou na vida, não é esse o problema. É mostrar a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Tanto homem quanto mulher, nós somos frágeis. E precisamos desse entendimento da vida, para que as coisas tóxicas que nós estamos vivenciando hoje não façam parte da nossa tela mental. Hoje eu percebo que a internet, que as redes televisivas também, só mostram sexo e desvaloriza-se algo que os animais só utilizam para procriar. É muito triste você observar uma jovem de 23 anos se expondo para o mundo. Perde a essência de antigamente. Eu paquerei, eu falei com minha esposa para namorar, eu noivei e casei. 43 anos de casados. Bem casados e com a mesma mulher. E se tiver a oportunidade de voltar com ela, sei que eu posso até não merecer, mas eu gostaria de tê-la ao meu lado. Então, tudo que acontece conosco, gente, são princípios que nós... Olha, eu falei aqui, o meu amigo ali, do torcedor do Flamengo, já abraçou. Espero que você chegue aos 45. Aos 50. Os meus pais chegaram a bodas de ouro. Você sabe por que hoje as relações estão deterioradas? Porque tanto o homem quanto a mulher, hoje a mulher tem o mesmo
vamos dizer assim, direitos que nós, homens, mas valorizam-nos não porque pela essência do ser, mas pela aparência do ter. Não, porque a mulher teve criança, está mais gorda, está mais magra, mas é o corpo que você idolatra ou é a essência da companheira que está ao teu lado? Então nós precisamos entender a vida e não adianta separar, gente. Vai separar na próxima encarnação, vem junto de novo. E aí eu me lembro, só para finalizar, que meu pai, que me tem como filho, Carlos Rocha, um dia ele me contou, em uma das suas palestras, ele disse que foi falar em Itabaiana, ele falava sobre relacionamento e dizia isso. Não adianta você separar, porque para a próxima encarnação, você vai voltar com ela, ou com ele. E no final da palestra, uma senhorinha se aproximou dele e disse: Seu Carlos, o senhor está me dizendo que, olha, eu apanho dia assim e outro também, porque meu marido bebe tanto, chega em casa e me bate. O senhor está me dizendo que na próxima encarnação, se eu separar, eu posso vir com ele? É. Passou meu pai. 3 meses, 4 meses depois ele volta. Quando ele olha a senhorinha lá. E aí, quando ele termina, ela vem sorridente. A cabeça nossa é assim: matou o velho. O velho, morreu. Aí ela chegou e disse: Seu Carlos, eu queria lhe agradecer. Mas por quê? O velho morreu? Não. Está gozando de plena saúde. Mas aquilo que o senhor me disse ficou na minha mente. Vai lá que na próxima encarnação eu venha casado com esse desgraçado de novo. Então eu resolvi acabar aqui. Mas conversei com ele, já não me bate mais. Continua bebendo, mas não me bate mais. Então observe, muitas vezes nós utilizamos não do termo em si, ignorância, todos nós, quando desconhecemos qualquer assunto. E ela foi sábia, ela percebeu aquela palavra, modificou-se, modificou o marido e teve na sua consciência a necessidade de não mais voltar com ele. Entendeu? Então, eu queria trazer para vocês um conto de um jovem chamado Aruna, que vivia no leste da Ásia, principalmente na Tailândia. Vivia num vilarejo que ao redor era campos de café. E ele dizia sempre, ele buscava a entender e querer entender qual o problema da vida, em que contexto ele estava inserido e por que dos problemas que tinha em relação aos seus pensamentos. E buscava aqui e ali informações e não encontrava resposta. Buscou um dos seus ancestrais, que morava em um vilarejo próximo, e lá perguntou ao ancestral: como eu faço para ter a resposta do que está ao meu redor, na minha mente, na minha consciência? Aruna, você quer realmente saber a resposta? Quer. Viaja-se mais de 200 quilômetros e vai encontrar uma montanha íngreme. Sobe até lá. Lá vai ter um sábio que vai te dar todas as respostas que você queira. Ele não contou conversa. No outro dia, pegou a mochila, botou umas roupas, água, pão e viajou. Passou mais de 30, 45 dias viajando e se deparou, porque vazou várias florestas densas, passou por diversas civilizações até que encontrou a montanha. E quando ele olhava para cima, tinha que o seu pescoço ir até o final para ver o cume da montanha. E lá ele subira, cansado, mas ávido do conhecimento. Quando faltava 10 a 15 metros, ele sentiu um aroma inebriante que parecia que renovava as suas energias. Ele aspirou e muito mais rápido subiu. E no topo da montanha, ele olha lá na frente e vê um homem sentado na posição de lótus.
Ele diz assim: eu não vou chamá-lo de sábio, se ele vai ter que me ensinar, ele é meu mestre. Ele vai. Chegando próximo, ele olha e diz: mestre. O mestre olha para ele com um olhar complacente e diz: olá, Aruna, senta-te ao meu lado. Me conheces? Claro, senta-te. Aruna senta-se. E o mestre diz para ele: está vendo esse riacho à nossa frente? Coberto de flor de lótus? Sim. Sente o perfume? Sinto. Inclusive, quando eu estava subindo, eu senti esse perfume. Essas flores de lótus representam os senhores que aqui estão sentados, porque cada uma daquelas flores de lótus tem um perfume inebriante. Mas o sábio diz para Aruna que, apesar das flores exalar aquele perfume, quando todos se unem, o aroma é diferenciado, é único. Mas lembre-se, Aruna, que as raízes daquelas lótus estão fincadas no lodo e na lama. Deixe-o apenas brotar de dentro de si a sua essência. Então, que cada um de nós que aqui estejamos, mesmo que os nossos pés estejam fincados no lodo, na lama, na dificuldade, na tristeza, no desamor, mas que nós possamos deixar vir de dentro de nós a nossa essência, porque essa essência vem do Criador, que é Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.